Uma jornada ao centro da Terra, onde as temperaturas chegam a 7.200 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. A força mais poderosa do planeta. Ela move continentes inteiros, cria elevações e explode montanhas. Em um inimaginável inverno de gelo que durou 100.000 anos. Algumas das grandes descobertas da história da ciência revelaram o planeta incrivelmente complexo e dinâmico em que vivemos. Descobertas que abriram nossos olhos e mudaram nossa visão do céu no alto e da terra abaixo de nós. As 100 maiores descobertas da história. Ciências da Terra. Adoro esta vista. O povo de Seattle tem muita sorte. Talvez não haja lugar melhor para se viver do que o planeta Terra. Tudo o que precisamos está aqui. Todos os elementos que sustentam a vida e os recursos para seu avanço. Uma combinação especial até onde sabemos. A Terra é uma ilha extraordinária. Mas apesar de termos sorte de viver em um planeta tão hospitaleiro, a Terra é uma faca de dois gumes. E graças a algumas das maiores descobertas da história da ciência, nós veremos como é complexo e dinâmico o planeta em que vivemos. Em março de 1980, geólogos detectaram uma série de pequenos terremotos aqui, abaixo do Monte St. Helens, no estado de Washington. Era um indício de que um vulcão há muito adormecido estava acordando. Finalmente, na manhã de 18 de maio, ele acordou. A erupção do Monte St. Helens foi 500 vezes mais potente do que a bomba atômica jogada em Hiroshima. Uma nuvem de cinza quente se espalhou ao longo de 24 quilômetros na atmosfera. – 595 quilômetros quadrados de florestas foram destruídos, 6 milhões de árvores, suficientes para construir 300.000 casas de 2 andares. Ao longo da história, a civilização tem convivido com a ameaça dos terremotos e vulcões. Mas a origem de seu poder destrutivo ainda é um grande mistério. Somente quando ocorreu a nossa primeira grande descoberta é que uma visão do que estava acontecendo dentro da Terra veio à tona. O núcleo exterior. Durante séculos, muito do que sabemos sobre o interior da Terra provinha do trabalho de minerações como esta. Somente quando os cientistas começaram a usar sismógrafos para estudar os terremotos, é que passaram a ter uma compreensão mais exata do interior da Terra. Quando um terremoto acontece, os sismógrafos medem a velocidade e a intensidade das ondas sísmicas que vibram abaixo da Terra. Utilizando este método, os cientistas identificaram diferentes camadas dentro da Terra. Cada uma se caracterizava por mudanças na densidade da rocha. Por exemplo, a primeira camada é a crosta, uma película de rocha que recobre o planeta. Sua profundidade varia entre cerca de 5 e 50 quilômetros. Mais abaixo está o manto, a uma profundidade de cerca de 2.900 quilômetros. Uma descoberta revolucionária forneceria a primeira pista sobre o que havia abaixo disso. Em 1906, o geólogo britânico Richard Oldham estava analisando as leituras sismográficas de um grande terremoto quando viu uma coisa estranha.
Quando as vibrações do tremor se espalharam, elas não chegaram ao centro da Terra, como era esperado. Era como se tivessem se chocado contra um obstáculo. Oldham percebeu que o obstáculo devia ser a parte mais recôndita da Terra. Uma massa densa e dura o bastante para desviar as ondas sísmicas e impedir que atravessassem livremente. Oldham havia descoberto o núcleo da Terra. Foi uma descoberta fundamental, porque lançou as bases para o trabalho de outro cientista que estava prestes a revolucionar nosso entendimento sobre o que acontecia no interior do planeta. O núcleo interior. Com a descoberta de Oldham, muitos acreditavam que o quadro do núcleo da Terra estava completo. Mas no início dos anos 30, Inge Lehmann não tinha tanta certeza. Lehmann foi uma sismóloga dinamarquesa que trabalhou intensivamente na Dinamarca e Groenlândia, estudando a velocidade das ondas sísmicas dos terremotos. Em 1936, ela analisava as ondas sísmicas de um terremoto que havia ocorrido muitos anos antes. Estações sismológicas de todo o mundo haviam captado registros do mesmo tremor. Ao comparar suas leituras, Lehmann descobriu que havia uma mudança de velocidade quando as ondas sísmicas atravessavam o núcleo da Terra. É como se tivessem encontrado alguma outra barreira. Ela percebeu que algo estava faltando na estrutura vigente do interior da Terra. A Terra não tinha um núcleo, mas dois. O núcleo que Lehmann havia descoberto era o núcleo interior da Terra. Hoje, por meio de precisas medições sísmicas, sabemos que ele é feito de ferro sólido. Sólido porque a gravidade no centro da Terra cria uma pressão 3 milhões de vezes maior do que a pressão que exerce sobre a superfície. O núcleo que Richard Oldham havia descoberto, na verdade, era o núcleo exterior da Terra. Ele é feito de ferro líquido e outros elementos. Uma massa fervilhante que gera correntes elétricas. Essas correntes, por sua vez, criam o campo magnético que protege a Terra de perigosas radiações cósmicas. Juntos, os dois núcleos que Oldham e Lehmann descobriram formam uma gigantesca estrutura de quase 6.500 quilômetros de diâmetro, ligeiramente maior do que o planeta Marte. No centro do núcleo, a temperatura pode chegar a 7.200 graus Celsius, cerca de 1.000 graus mais quente do que a superfície do Sol. Para entender melhor o que aprendemos com a descoberta dos dois núcleos da Terra, eu me encontrei com a doutora Katherine Johnson, uma professora de geofísica que está fazendo uma pesquisa de campo em uma mina no sul da Califórnia. O que fez a Terra ser quente no início? O calor original da Terra veio da própria formação da Terra. Ela se formou por meio de colisões entre pequenos corpos. Nós os chamamos de planetesimais. A colisão entre estes corpos liberou enormes quantidades de calor. Vindos de distâncias astronômicas. Isso mesmo. Elas se chocaram entre si e transformaram toda aquela energia cinética em calor. E aquele calor ainda está aqui? E aquele calor ainda está aqui. Também há o calor que foi liberado durante a formação do núcleo da Terra, quando todos aqueles corpos se uniram e tinham também pedaços de metal, e daí esse metal assentou dentro da Terra pela... Gravidade. Gravidade, só pela gravidade. Mas a mudança na energia gravitacional que veio da superfície da Terra em direção ao centro também liberou muito calor. E por que a Terra não resfriou? Isso não aconteceu porque ela se resfria muito lentamente. Isso pode parecer surpreendente, já que é tão quente, mas sua temperatura original era muito, muito, muito quente. Como a Terra é muito grande, leva muito tempo para se resfriar. E é por isso que planetas menores, como Marte, e até corpos estelares menores, como a Lua, praticamente já se resfriaram. Mas aqui na Terra, o resfriamento pode demorar bilhões de anos graças ao intenso calor do centro, que funciona como uma fornalha natural. O que Oldham e Lehmann não sabiam era do que esta fornalha era capaz. E esta é a nossa próxima grande descoberta. Deriva continental. Alemanha, 1911. Um meteorologista chamado Alfred Wegener estava folheando alguns livros quando uma coisa lhe chamou a atenção. Uma lista de fósseis de plantas e animais idênticos que haviam sido encontrados em lados opostos do Oceano Atlântico. Wegener ficou intrigado. Como as mesmas espécies haviam passado de um lado ao outro do mundo? Ele examinou a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África.
e ficou surpreso ao constatar como os formatos dos dois litorais pareciam se encaixar. Quanto mais analisava, mais conexões encontrava. Espécies de mamíferos terrestres da África Oriental também viviam na ilha de Madagascar. Como isso aconteceu? Os animais evoluíram nos dois lugares ao mesmo tempo? Silêncio! Ou eles haviam passado de um continente a outro, nadando centenas de quilômetros através do Oceano Índico? Então, Wegener entendeu tudo com muita clareza. Ele percebeu que todos os continentes do mundo antes formavam uma única e enorme massa de terra, que ele chamou de Pangeia, que vem do grego e significa toda a terra. Foi na Pangeia que as plantas e animais encontrados em lados opostos do mundo haviam compartilhado o mesmo lar. Então, ao longo de centenas de milhões de anos, a Pangeia se dividiu e suas peças flutuaram até seus locais atuais. Wegener chamou sua teoria de deriva continental. Wegener não foi o primeiro cientista a especular que a Terra havia sido dominada por um supercontinente, mas foi o primeiro a reunir evidências e montar um caso consistente. Infelizmente, seus colegas não foram muito receptivos. Não havia um mecanismo que explicasse como os continentes haviam aberto caminho através dos oceanos. A deriva continental era incrível demais para ser verdade. Por isso, sua descoberta foi amplamente ignorada. Silêncio! Ou terá que se retirar. O fundo do mar está se expandindo. Segunda Guerra Mundial. Os submarinos alemães estavam à espreita. Para rastreá-los, as forças aliadas desenvolveram novos sonares e cientistas foram recrutados para pesquisar o fundo do oceano. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, Harry Hess era professor de geologia na Universidade de Princeton, mas ele também era reservista da Marinha. Então, em pouco tempo, ele se viu no comando de um navio de transporte de tropas no Pacífico. Para ajudar nas manobras de ancoragem, o navio de Hess possuía um sonar de profundidade, mas como ele era um geólogo, ele costumava utilizar o sonar para medir a profundidade do fundo do oceano sempre que estava em alto mar. Hess ficou espantado com o que descobriu. Até a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos cientistas pensava que o fundo do mar era assim, bem plano, feito apenas de sedimentos. Mas cerca de 3 quilômetros sob as ondas do Oceano Pacífico, Harry Hess descobriu uma coisa bem diferente. Montanhas como estas da Califórnia, com canyons e valas profundas, centenas de picos altos que agora acreditamos terem sido vulcões ativos, e tudo isso no fundo do Oceano Pacífico. No entanto, a descoberta da cadeia de montanhas do Pacífico não faz com que ela esteja entre as 100 maiores descobertas. Chegaremos nela em um minuto. Para entender onde tudo isso vai dar, eu gostaria de pular para outro evento que agitou o mundo da geologia. Durante anos, leituras de sonar analisadas por oceanógrafos no Oceano Atlântico indicavam que havia uma coisa lá embaixo. Uma coisa muito grande. Em 1953, eles descobriram o que era. Uma cadeia de montanhas de 19.300 quilômetros de comprimento. Eles a chamaram de Dorsal Mesoatlântica. Para saber mais, eu visitei Neil Driscoll, geólogo do Instituto de Oceanografia Scripps. Uma das grandes descobertas já feitas foi essa imensa cadeia de vulcões submarinos que se elevavam bem acima do fundo do mar. Qual a altura de uma montanha no meio do Atlântico? A média de profundidade do mar é da ordem de 4 a 5 mil metros. A dorsal mesoatlântica tem cerca de 2.500 metros, então ela se eleva a cerca de 2.500 quilômetros em média acima do solo oceânico, mostrado aqui em azul escuro. Então, é bastante alta. É, sim. E é aqui que Harry Hess retorna à nossa história. Analisando amostras do fundo e leituras de sonar ao redor da dorsal mesoatlântica, Hess fez uma descoberta impressionante. Um fenômeno quase além da compreensão. Ele determinou que a idade do fundo do Oceano Atlântico era progressivamente mais velha à medida em que se afastava da cadeia. Harry Hess descobriu que o fundo do mar estava se expandindo.
Ele concluiu que o magma estava sendo impulsionado de dentro da Terra para a cadeia de montanhas, formando uma nova crosta no fundo do oceano. Gradualmente, ela era pressionada de ambos os lados à medida que mais magma continuava a abrir caminho. Hess chamou sua grande descoberta de expansão do fundo oceânico. Harry Hess chegou a um ponto em que poderia reunir tudo. O fundo estava se expandindo e Terra Nova estava sendo gerada. Mas se acontecesse por muito tempo, a Terra deveria crescer e não crescia. A Terra não ficou maior? Não. Harry analisou o fato de que se Terra Nova estava sendo gerada em uma área, devia estar sendo consumida ou reciclada em outra área. O processo que recicla a crosta do fundo do oceano em expansão de volta para o interior da Terra chama-se subducção. Mas como nossa próxima grande descoberta revelou, tudo faz parte de um processo bem maior. Talvez a força mais poderosa da face da Terra. A descoberta de Hess sobre a expansão do fundo oceânico resgatou a ideia da Pangeia, de Alfred Wegener, da obscuridade. Agora havia um mecanismo geológico que explicava a deriva continental. Simples assim. Quando você ouve, parece fantástica. Parece fantástica. Nos anos 60, as duas ideias foram sintetizadas em uma única teoria, a ciência das placas tectônicas. Uma grande descoberta que revelou como nosso planeta é complexo e dinâmico. Vários grupos de cientistas concluíram que não era só a crosta terrestre que se movia, mas que a superfície do planeta se dividia em grandes placas interconectadas. Estas placas estão em constante movimento, flutuando sobre uma camada de rocha derretida no manto da Terra. Quanto às placas tectônicas, é interessante que a descoberta foi feita por diversos grupos diferentes. Não só Harry Hess. Não só Harry Hess. Vários grupos de cientistas estavam trabalhando ao mesmo tempo. E o mais interessante é que Maurice Ewing, que era diretor do Observatório Terrestre Lamont Doherty, ele estava coletando dados para tentar refutar a teoria das placas tectônicas. E por que ele queria refutá-la? Bom, ele não acreditava que ela era correta e, como cientista, ele estava coletando dados que demonstravam que a hipótese estava errada. Ele não achava que os continentes se moviam através das rochas, Olha, por exemplo. O mecanismo não estava claro na época, mas ele não defendia que as placas se afastavam. E seus dados, e essa é a parte interessante, os dados que ele obteve acabaram se tornando parte das observações importantes que levaram à teoria. Parece fantástico. Ou melhor, parece loucura. Como é que o mundo inteiro poderia estar deslizando? Eu entendo porque as pessoas eram céticas. Isso mesmo. Mas é a mesma taxa com que seu corpo cresce. Não é tão rápido. Então, eu não sinto nada. É verdade. Mas em termos cumulativos é enorme e pelo seguinte, a escala do tempo geológico é o que torna isso tão importante. Se você pensar em um ano, elas se movem só alguns centímetros, mas se pensar ao longo de milhões de anos, irão se mover quilômetros. Em cerca de 250 milhões de anos, todas as placas estavam juntas na Pangeia, mas se separaram e vão se unir novamente. Por que elas vão se reunir? Porque o Oceano Pacífico está sofrendo subducção em toda a sua extensão e a placa está sendo consumida e reciclada, onde o Oceano Atlântico está se expandindo sem muita subdução. Então o Oceano Atlântico vai crescer e o Oceano Pacífico vai se fechar, e então começaremos a ficar mais perto da Ásia com essa retração do Oceano Pacífico. É loucura. Isso é incrível loucura. mesmo. E quando você a ouve, é fácil imaginar que um não geólogo acredite. não acredite nisso. Estabelecer a teoria e o mecanismo foram as contribuições porque importantes. Eles nunca iam acreditar nisso. Isso mesmo, as placas estão se expandindo, não avançando. A compreensão das placas tectônicas forneceu aos cientistas novos insights sobre a face mutável do nosso planeta. Um exemplo dinâmico de algumas dessas mudanças pode ser visto aqui, no litoral da Califórnia, onde duas das maiores placas da Terra, a Pacífica e a norte-americana, se chocam. Há vários efeitos. Por exemplo, temos vulcões onde as placas sofrem subducção e voltam à Terra. Esses vulcões existem porque a placa que sofre subducção libera água. E esta água diminui a temperatura de fusão da placa que se afasta. Assim é mais fácil e temos o vulcanismo. Foi assim que nasceram o Monte Whitney, o Monte Shasta coisas e também... assim, isso mesmo. Os Andes são o exemplo perfeito desse tipo de vulcões.
Em outros locais onde existem cadeias mesoceânicas, existem partes do fundo oceânico que são 1 ou 2 quilômetros maiores que o fundo do mar ao seu redor. Essas cadeias de vulcões submarinos aumentam o comprimento desses vales oceânicos. Em outros locais, você tem grandes falhas transcorrentes. O que é uma falha transcorrente? É quando as placas se movem encostadas umas nas outras, tá certo? E elas não o fazem sem entortar e virar. E onde esses movimentos ocorrem, pode haver pontos em que travam. Sei. E quando são liberadas, isso acontece muito rápido, com muita energia e momento linear. E se entortam no meio de construções. Causando muitos tremores, sim. Mas sem terremotos, vocês nunca descobririam tudo isso, não é? Terremotos são muito importantes porque eles permitem a definição da geometria das placas, permitem que se defina os limites. E quanto aos vulcões? Antes de um vulcão entrar em erupção, muitas vezes há uma atividade sísmica pré-erupção. Tremores? Sim. É o magma subindo à superfície que causa a pressão, e a pressão é liberada. Você vê evidências das placas tectônicas aqui? Claro. Esses penhascos que estamos vendo, eles eram depósitos. Estes sedimentos foram depositados uns 500 metros abaixo do nível do mar e foram erguidos. Então estamos olhando para placas tectônicas no nosso quintal. Até agora, exploramos o que muitas grandes descobertas revelaram sobre o que acontece dentro da Terra. As próximas descobertas abriram nossos olhos sobre o que estava acontecendo acima dela. Com tanta tecnologia à disposição, a previsão do tempo deveria ser uma ciência mais exata. Mas os padrões atmosféricos globais são tão complexos, tão voláteis, que é impossível fazer uma previsão precisa de mais de 2 semanas. O tempo possui tantas variáveis que pode mudar rapidamente, atacando com uma fúria inesperada. A energia de uma grande tempestade pode ser tão grande quanto o poder destrutivo de uma bomba atômica. Com energia suficiente para abastecer uma grande cidade durante meses. Um relâmpago pode ter a potência de 100 milhões de volts, aquecendo o ar ao seu redor a quase 30 mil graus, 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Mas no fim dos anos de 1890, pouco se sabia sobre o céu, muito menos sobre a previsão do tempo, até nossa próxima grande descoberta. Troposfera e estratosfera. Um meteorologista francês chamado Léon Tesserand-Desbordes conduziu centenas de voos de balões não tripulados. Desbordes equipou cada balão com uma variedade de instrumentos científicos que registravam continuamente as condições em altitudes elevadas. Havia termômetros, barômetros e um higrômetro para medir a umidade. Pelas informações captadas por estes instrumentos, Desbordes foi o primeiro a descobrir que a atmosfera se dividia em camadas, cada uma caracterizada por condições meteorológicas distintas. A primeira camada que ele descobriu se erguia da superfície da Terra até uma altitude de cerca de 16 quilômetros. Ele deu a essa camada o nome de troposfera, que significa esfera de mudança. É onde as nuvens se formam e o nosso tempo acontece. E grande parte dele acontece graças a correntes de jato que sopram a 320 km por hora. Acima dela, Desbordes descobriu uma segunda camada que chamou de estratosfera, que significa esfera de camadas. Ela se estende por 48 quilômetros acima da superfície da Terra. A descoberta de Desbordes revolucionou nossa compreensão da atmosfera e abriu caminho para a moderna ciência de estudos do tempo e do clima. Agora mesmo existem 17 satélites internacionais orbitando ao redor da Terra, rastreando o tempo. Mais de 1000 balões meteorológicos são observados todos os dias e mais de 10 mil estações de observação monitoram as condições climáticas em cada continente. Por que tanta atenção com o tempo? É evidente que um alerta de tempestade pode ajudar a salvar vidas. Mas é também uma questão econômica. Só nos Estados Unidos, 1/3 da economia, cerca de 3,7 trilhões de dólares, depende da análise do que ocorre com o tempo. E os balões de ar quente de Desbordes abriram caminho, assim como nossa próxima grande descoberta. Radiação cósmica. No início do século XX, os cientistas descobriram que uma forma misteriosa de radiação estava estragando seus experimentos.
Eles não sabiam de onde essa radiação vinha, até que um físico chamado Victor Hess fez uma descoberta importante. Acreditando que a radiação talvez viesse do céu, Hess realizou uma série de voos em um balão de ar quente, coletando dados com uma variedade de instrumentos, incluindo um eletroscópio que media a carga radioativa. Durante um dos voos do balão, houve um eclipse total do Sol. Como o nível de radiação não se alterou, Hess soube que ela não poderia estar vindo do Sol. Ela deveria vir do cosmos. Com este insight, Victor Hess descobriu a radiação cósmica. Partículas atômicas eletricamente carregadas, prótons em sua maioria. Uma radiação vinda do espaço, forte o bastante para penetrar a atmosfera da Terra. E potencialmente perigosa também, pois era capaz de causar mutações genéticas ou câncer. Calcula-se que a cada ano, mais de 100 mil pessoas morram de câncer causado pela pequena dose de radiação vinda do espaço. Pela descoberta da radiação cósmica, o austríaco Hess ganhou o Prêmio Nobel de 1936. Mas o prêmio não o protegeu dos nazistas. A esposa de Hess era judia, e eles foram convocados para um campo de concentração. Felizmente, um oficial da Gestapo os avisou e eles fugiram para a Áustria antes de serem presos. Em 1946, eles se tornaram cidadãos americanos e Hess trocou os voos de balão por uma série de testes científicos no topo do edifício Empire State. Em vez de testar os raios cósmicos, Hess, agora professor da Universidade Ford, subiu ao edifício Empire State para medir outro tipo de radiação. Trabalhando bem acima da linha do horizonte de Nova York, Hess analisou os níveis de radiação em amostras de chuva que ele coletava no topo do edifício. A razão foi a bomba de Hiroshima, que havia atingido o Japão menos de um ano antes. Victor Hess foi o primeiro cientista a testar a chuva radioativa daquela explosão nos Estados Unidos. A origem dos raios cósmicos ainda não é clara. Provavelmente eles vêm das supernovas, estrelas em explosão no espaço sideral. Elas podem ser resquícios do Big Bang, quando a massa das estrelas do universo explodiu de uma só vez. Seja qual for sua origem, temos sorte, já que o campo magnético que cerca nosso planeta nos protege da maior parte dos efeitos nocivos da radiação cósmica. Mas como nossa próxima descoberta revela, é um campo magnético que está sempre mudando. Inversão do campo magnético. Como já vimos, o campo magnético da Terra funciona como um escudo que protege nosso planeta de grande parte das radiações perigosas do Sol. Mas em 1906, um geólogo francês chamado Bernard Bruns fez uma descoberta impressionante sobre o campo. Bruns estava examinando rochas vulcânicas recém-formadas perto de uma corrente de lava próxima do centro da França. A lava de um vulcão contém minerais das profundezas da Terra. Dentro da lava derretida, partículas de ferro se movem livremente. Mas quando a corrente começa a se resfriar e se transforma em rochas, as partículas de ferro se alinham segundo o campo magnético da Terra, como uma bússola. Eles se tornaram uma imagem fossilizada do campo magnético da Terra em ação. Mas durante sua pesquisa, Bruns descobriu que algumas rochas continham partículas de ferro que se magnetizaram na direção oposta. A agulha de sua bússola girou, apontando o sul em vez do norte. Foi o momento da descoberta. Bruns percebeu que em algum momento do passado, o campo magnético da Terra havia mudado de direção e se invertido. Foi uma descoberta importante. Significava que a Terra era um planeta mais dinâmico do que muitos imaginavam, mudando constantemente. Podemos ver que o campo magnético da Terra se inverteu cerca de 60 vezes nos últimos 20 milhões de anos. Isso equivale a uma vez a cada 200 mil anos. E podemos estar passando por uma inversão agora mesmo, porque a força do campo magnético da Terra diminuiu cerca de 10% somente nos últimos 150 anos. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas a descoberta de Bruns levantou uma questão perturbadora. O que acontecerá quando o campo magnético da Terra chegar a zero? A resposta talvez esteja em Marte. Cientistas detectaram que o planeta vermelho já teve um campo magnético movido por um núcleo escaldante, como o da Terra. Mas em algum momento, a fonte quente do núcleo de Marte se extinguiu. Sem sua fornalha interna, o planeta morreu.
Seu campo magnético desapareceu e raios cósmicos e solares nocivos bombardearam o planeta, eliminando qualquer forma de vida como a conhecemos. Isso poderia acontecer aqui? Bom, pela composição e o tamanho do núcleo da Terra, o interior do planeta provavelmente permanecerá quente por bilhões de anos. Mas o que acontecerá quando o campo magnético da Terra se inverter e chegar a zero? Bom, se isso acontecer nos próximos 1000 anos, talvez ainda haja seres humanos cientistas que poderão medir os raios cósmicos e estudar seus efeitos sobre os seres vivos. Nossa próxima grande descoberta começa com um quebra-cabeças. No começo do século XIX, cientistas europeus descobriram que certas formações rochosas em áreas baixas tinham uma grande semelhança com as rochas geralmente encontradas em altitudes bem maiores ao norte. Como elas chegaram lá? Uma das explicações defendia que as rochas haviam sido movidas por gigantescos glaciares que se expandiram para fora das montanhas e se retraíram até sua localização atual. Nascia então a teoria da Era do Gelo. Eras do Gelo. O que poderia originar uma Era do Gelo? A questão ainda era um mistério até a Primeira Guerra Mundial. Um cientista iugoslavo chamado Milutin Milankovic desenvolveu uma teoria. Na época, diversos modelos matemáticos haviam sido desenvolvidos para explicar variações sutis, mas significativas, na órbita da Terra ao redor do Sol. Astrônomos calcularam que a distância entre os dois e o formato da órbita da Terra mudavam gradualmente a cada 100 mil anos. E também a cada 40 mil anos, fazendo com que o ângulo do eixo da Terra se inclinasse levemente. Isso afeta onde a energia do Sol atinge a Terra. Usando estas e outras medições, Milankovic calculou com grande precisão matemática como as variações orbitais causaram grandes mudanças climáticas ao longo da história da Terra. As mudanças começaram quando uma alteração súbita na órbita da Terra passou a produzir verões não tão quentes e invernos mais frios. Essa mudança criou um efeito dominó que, ano após ano, século após século, permitiu que as geleiras se expandissem e camadas de gelo crescessem. Quando a órbita da Terra mudou novamente, o gelo recuou. Milankovic havia descoberto um mecanismo que explicava a criação de eras do gelo. Hoje, grande parte da teoria de Milankovic foi confirmada e aceita. Calcula-se que a Terra possa ter passado por 17 eras do gelo nos últimos 7 milhões de anos, em que camadas gigantes de gelo chegaram a cobrir 1/3 do planeta. Enquanto as eras do gelo aconteceram ao longo de centenas de milhares de anos, nossa próxima grande descoberta revelou que em apenas 100 anos, um evento catastrófico em termos geológicos será mais significativo do que uma era do gelo. E está acontecendo agora mesmo. Atmosféricos de todo o mundo são armazenados aqui e alguns datam do século XVIII. Mas o tempo do último século é de particular interesse para especialistas, como Tom Call, diretor do centro. Os registros indicam que ao longo dos últimos 100 anos, a temperatura da superfície do planeta cresceu cerca de 1 grau Fahrenheit. Pode não parecer muito, mas muitos acreditam que isso representa uma tendência de aquecimento significativa em um período relativamente curto de tempo. Os impactos do aquecimento já são substanciais. Este é um grande problema global. É evidente hoje que, para entender o aquecimento global, precisamos entender a interconexão entre a Terra, os oceanos e a atmosfera. A atmosfera transporta gases estufa por todo o planeta. A circulação oceânica transporta o calor do Equador para os polos. Todos eles podem causar grandes impactos no clima. E em terra, as mudanças na vegetação são muito importantes, geram impactos no clima. Essas coisas estão interconectadas e precisamos entendê-las para entender não só o clima, mas seu impacto sobre o mundo. As especulações sobre a origem do aquecimento global se concentram na queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono e outros gases ocorrem naturalmente na atmosfera, e cientistas investigam se um grande aumento do dióxido de carbono industrial seria responsável pela mudança climática. Finalmente, o geoquímico norte-americano David Keeling começou a medir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Em 1958, Keeling colheu amostras de ar a mais de 3 quilômetros de altitude no topo do Mauna Loa, no Havaí. Ele escolheu o local pela ausência quase total de poluição do ar.
Keeling recolheu as amostras em frascos e mediu os níveis de dióxido de carbono com um analisador de gás infravermelho. Os resultados foram impressionantes. Keeling descobriu que o nível de dióxido de carbono na atmosfera estava crescendo a uma taxa de 3,3 bilhões de toneladas por ano. Foi um momento marcante. De repente, o debate sobre a conexão entre o aquecimento global e os níveis de dióxido de carbono se tornou mais do que uma questão acadêmica. Eram dados mensuráveis. Hoje, o nível de CO2 na atmosfera continua a crescer. Está cerca de 30% mais alto hoje do que o período anterior à Revolução Industrial, pelo cálculo de especialistas. Um aumento que muitos cientistas acreditam ter um impacto significativo no clima do mundo. Um dos exemplos mais visíveis de mudança climática causada pelo aquecimento global está aqui, no glaciar South Cascade, no estado de Washington, onde o gelo está derretendo. Esta é a aparência do glaciar em 1928, 1975, 2003. Segundo pesquisas, o glaciar de South Cascade recuou quase 2 quilômetros no último século. Sua superfície perdeu o equivalente a 22 metros de água. As geleiras estão diminuindo em todo o mundo. Uma importante pesquisa geológica sobre 160 mil glaciares e calotas de gelo revela que o volume de gelo está diminuindo a uma taxa significativa. Apesar de haver um consenso geral entre os cientistas de que o clima da Terra está ficando mais quente, ainda há controvérsias sobre o peso do dióxido de carbono no processo. Enquanto isso, pesquisadores estão estudando o aquecimento global mais do que nunca. Modelos de computador foram desenvolvidos para prever o que poderá acontecer se a atual tendência de aquecimento continuar, desde enchentes frequentes à devastação de ecossistemas ao redor do mundo. Vulcanologistas calculam que a erupção do Monte St. Helens em 1980 liberou cerca de 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Parece muito até ser comparado aos 26 bilhões de toneladas de CO2 que a humanidade joga na atmosfera todos os anos, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Imagine só. Seriam necessários 7 vulcões em erupção do tamanho do Monte St. Helens todos os dias para igualar a quantidade de emissões de dióxido de carbono que produzimos a cada ano. Da criação de eras do gelo aos efeitos do aquecimento global, o clima da Terra é uma montanha-russa em constante mutação. A nossa próxima grande descoberta ajudou a colocar tudo em perspectiva. Mudanças geológicas. Durante séculos, as pessoas acreditaram que a Terra era modelada por catástrofes como o dilúvio bíblico. Mas no início do século XIX, um advogado formado em Oxford chamado Charles Lyell estremeceu esta crença e revolucionou a geologia. Lyell viajou o mundo durante anos, estudando um grande número de formações rochosas e amostras de fósseis. Ele tinha grande talento para os detalhes, e aos poucos ele começou a ver que as pedras contavam uma história diferente. Enquanto catástrofes como vulcões, terremotos e enchentes às vezes afetavam o planeta, as maiores mudanças eram resultado de um processo geológico natural e incrivelmente lento. Um processo impulsionado pelo vento, água, erosão e o aquecimento e resfriamento da Terra. Um registro dessas mudanças estava guardado nas camadas das rochas. E este foi o insight mais radical de Lyell. O mecanismo deste lento processo de mudança geológica era o tempo. Muito tempo. A Terra, afirmava Lyell, era muito mais antiga do que acreditávamos. E ele apresentou as provas de suas descobertas em um livro fundamental, Princípios da Geologia. Hoje, esta publicação é vista como o berço da moderna geologia. Sam Bowring é professor de geologia do MIT.
Uma parte importante para o desenvolvimento do pensamento de Lyell foi uma viagem para ver os vulcões da Itália e o Vesúvio em particular, onde ele viu que a montanha sofreu vazões sucessivas. E na época havia uma boa noção de quando ele entrou em erupção, porque foi um momento histórico e ele pôde usar isso para inferir que o próprio vulcão devia ter centenas de milhares de anos. E naquela época falar em centenas de milhares de anos era revolucionário. Outros defendiam uma direcionalidade na evolução. A Terra, no primeiro dia, não seria a mesma Terra de hoje. Algumas mudanças seculares ocorreram. Este é um debate que os geólogos mantêm hoje. As placas tectônicas se moviam 4 bilhões de anos atrás ou foi algo que se desenvolveu mais tarde na história da Terra? Hoje, muitos consideram Charles Lyell o Charles Darwin da geologia. Na vida real, a ligação entre os dois cientistas era significativa. Darwin levou uma cópia do primeiro volume da pesquisa de Lyell em sua viagem no Beagle. E o que ele percebeu ao ler isso, ao mesmo tempo em que se preocupava com a evolução, é que ali estava a solução para a evolução. Tínhamos um tempo ilimitado. A descoberta de Lyell provocou o interesse em determinar a verdadeira idade da Terra. Até então, a maioria acreditava que o planeta era jovem. Mas com a publicação do livro pioneiro de Lyell, os geólogos quiseram descobrir o quão jovem ela era. Nossa próxima grande descoberta forneceu a resposta. Datação radiométrica. Qual a idade exata da Terra? A questão persistiu até 1907, quando o químico norte-americano Bertram Boltwood descobriu uma forma de fazer com que as pedras e minerais da Terra fornecessem a resposta. Os cientistas já sabiam que as pedras continham elementos radioativos naturais, como o urânio. Eles também sabiam que cada elemento declinava em outros elementos a uma taxa ou periodicidade próprias, e essa taxa quase nunca mudava. Enquanto estudava essas taxas de declínio, Boltwood descobriu que amostras minerais de urânio continham traços de chumbo. Era um indício de que o chumbo era o último elemento remanescente do lento processo de declínio do urânio. A partir desta observação, Boltwood teve um insight. Se ele medisse a quantidade de chumbo contida em uma amostra de urânio e a comparasse à taxa conhecida de diminuição do urânio, ele poderia determinar a idade aproximada da rocha. Era uma descoberta revolucionária. De repente, os cientistas dispunham de uma extraordinária e precisa ferramenta para medir a história geológica da Terra. Ela se chamava datação radiométrica. A grande vantagem da medição radiométrica é que ela permite determinar a idade das pedras do Grand Canyon com uma boa dose de precisão. E assim podemos entender toda a história da reposição destas rochas antes que o canyon fosse esculpido. Sabemos que as rochas na parte mais profunda do canyon têm entre 1,7 e 1,8 bilhões de anos. E ainda assim são recobertas por uma superfície plana de arenito de 530 milhões de anos. Sem a geocronologia, jamais saberíamos que estávamos perdendo mais de 1 bilhão de anos de história abaixo desta superfície. Bem, outros lugares do mundo têm essa história. Mas aqui não temos essa história. E isso é importante lembrar. O registro geológico é incrivelmente incompleto. Então, há um século, pela geocronologia, no tempo da Terra, um século tinha a precisão de 10%, 50%? Há 100 anos nem sabíamos o que estávamos datando, então as incertezas eram muito maiores. Eles estavam obtendo dados de cerca de 2 bilhões e é claro que isso foi uma grande revolução na compreensão da idade da Terra, mas era apenas a metade da idade real do planeta. Foi somente nos anos de 1950, quando começaram a datar meteoritos, que começamos a perceber que a Terra devia ter entre 4,5 e 6 bilhões de anos. Para entender esta quantidade de tempo, pense nisso. Se compararmos toda a história da Terra a um período de 24 horas, 1 milhão de anos se passariam em cerca de 30 minutos. O que significa que toda a história épica da civilização humana acabaria em menos de 1 segundo. Nem um tique do relógio. Então por que isso é tão importante? Quando analisamos a história da evolução,
Ela é uma história pontuada por incríveis eventos de extinção. A extinção permo-triássica há 250 milhões de anos matou 90% de toda a vida nos oceanos. Então a questão é, neste tipo de processo gradual, nós vemos grandes quantidades de extinção cada vez maiores que levam a uma apoteose final ou é catastrófico? A vida era assim maravilhosa no período permiano e de repente tudo se extinguiu. A forma de responder a isso é por meio da geocronologia de alta precisão. E os dados que acumulamos até agora sugerem que foi um evento extremamente rápido. Ao pensar em um evento rápido, um modelo que funciona muito bem é o impacto de um asteroide. E há evidências recentes que sugerem a existência de um asteroide naquele momento que gerou um impacto na Terra. O outro aspecto importante das extinções, e para muitos ele é ainda mais emocionante que entender a extinção em si, é o que acontece aos ecossistemas. Quanto tempo eles levam para se recuperar? Quando tudo desaparece, é como se você tivesse zerado o relógio evolucionário, permitindo que novas coisas preencham os ecossistemas que foram totalmente destruídos. Talvez se não fosse por aquela extinção, não veríamos o surgimento dos dinossauros e depois dos mamíferos. Não viveríamos num planeta tão diferente. Não viveríamos aqui. Ao olhar para esta vista, você se sente insignificante. Certo. A grandeza disso tudo é incrível, mas quando você pensa no que pode aprender com ela, aí é um outro nível. Sim, é como um livro. Há muita informação lá esperando para ser extraída. Informações que nem sonhávamos que uma pedra produziria para nós. Há muito a ser feito. É. A ciência é um emprego estável. Sim. A Terra é um planeta dinâmico e complexo. A crosta se desloca, o manto se move e a atmosfera está em constante movimento. As espécies que vivem na Terra estão mudando com ela. E também nossos ancestrais, senão não estaríamos aqui. A Terra desafia todos os seres vivos. E até agora, a vida esteve à altura do desafio. Versão brasileira Vox Mundi.